Bem-vindo ao nosso canal. E o que você faria se estivesse preso em um tubo de 90 centímetros de diâmetro no fundo do mar? Olá, curioso! Hoje narraremos mais uma curiosidade real. Nossa história relata o sufoco dos mergulhadores de Trinidad e Tobago. A empresa LMCS Limited foi acionada para a manutenção de um oleoduto da empresa Bahia Oil Trading. O que realmente aconteceu naquele dia? No dia 25 de fevereiro de 2022, 5 mergulhadores, Christopher Buodram, Kazim Ali Jr., Yuzel Henry, Fizal Kurban, Rishi Nagassar, foram fazer serviço de manutenção em um oleoduto para uma empresa petrolífera de Trinidad e Tobago a aproximadamente 400 metros da costa. Aquele tubo tinha o formato de U. Seria colocado um cubo para criar uma câmara hiperbárica. Ele seria posicionado em uma das entradas do tubo, assim preenchida com ar, a água seria expulsa da câmara e os mergulhadores poderiam trabalhar sem que precisassem de máscaras e tubos de oxigênio. Uma de suas tarefas era remover um tampão inflável que impedia que o óleo existente escapasse. O que eles não sabiam era que esse tampão estava controlando a pressão naquele habitat dos mergulhadores. Logo que retiraram o plugue do tampão, a água começou a invadir a câmara e os 5 mergulhadores foram sugados para dentro do oleoduto em questão de segundos, em uma velocidade que pode ter atingido 160 km por hora. Eles mal conseguiam entender o que estava acontecendo. Por sorte, eles pararam em um local onde havia um espaço com ar suficiente para que pudessem respirar. O local em que os homens se encontravam era pequeno, estreito e cheio de petróleo bruto. Essa bolsa de ar em que eles estavam foi o causador do acidente. O tampão que eles foram remover separava 11.200 barris de óleo do ar e da água do oceano. Ao criarem a câmara hiperbárica, o dispositivo sofreu uma forte pressão sobre a coluna de óleo. Infelizmente eles não sabiam que logo abaixo havia uma coluna de ar. Assim que o plugue foi esvaziado, o ar pressurizado desceu pelo tubo com tanta força que sugou os mergulhadores, juntamente com suas ferramentas e equipamentos. O espaço foi rapidamente invadido pela água do oceano e violentamente empurrada para dentro do tubo, por onde desciam os homens em um selvagem redemoinho de óleo, ar e água do mar. Aqui podemos ter uma noção do tempo em que tudo aconteceu. Nesse momento, outras equipes que estão no navio se mobilizam para tentar socorrer os homens. Tanto a empresa dos mergulhadores quanto a guarda costeira de Trinidad e Tobago possuíam unidades de emergência para o resgate, porém por segurança ninguém foi autorizado a entrar no tubo. Paralelo a isso, os homens dentro do tubo gritavam e tentavam se comunicar entre si para saber a situação de cada um e elaborar um plano de escape. Porém, eles estavam desorientados, sentindo muita dor e em um escuro assustador. Logo, ainda que sem convicção, eles decidiram seguir em uma das direções, torcendo para que fosse a melhor para sua saída. Apesar de estarem todos vivos, os mergulhadores sofreram muitas lesões, estavam se movimentando em um local cheio de óleo e respirando um ar extremamente tóxico. Foi então que Chris Buodram tomou a difícil decisão de seguir sozinho, prometendo a seus companheiros que retornaria com ajuda. Contando com a sorte, ele seguia respirando em poucos bolsões de ar que encontrava e em um determinado momento, ele achou um cilindro de ar, o que lhe deu mais esperanças. Felizmente ele seguiu em direção à saída, onde conseguiu ajuda e foi retirado daquele pesadelo com a ajuda de uma corrente. Chris então avisou que os outros homens estavam todos vivos, embora gravemente feridos. As equipes de resgate enfim conseguiram ouvir os outros 4 homens batendo no tubo em diferentes pontos. Eles responderam batendo de volta, o que deve ter lhes gerado um enorme alívio. Porém o socorro de fato nunca aconteceu. Esses homens tentaram se mover em direção à saída por mais de 48 horas sem sucesso. A falta de ações para realizar o resgate por parte da empresa gerou indignação e revolta. A empresa alegou que não havia um plano de resgate seguro sem que colocasse em risco outras vidas. Por horas pôde-se escutar as batidas vindo de dentro da tubulação, só que pouco acreditavam que fossem dos homens, pois já havia passado muito tempo, e era muito improvável que eles ainda estivessem vivos. O resgate dos corpos só foi feito após essas batidas cessarem.
Na autópsia foi constatado que eles estavam vivos quando Chris foi retirado de lá na sexta-feira e que permaneceram vivos até 2 dias após o acidente, e possivelmente 2 deles até a segunda-feira. Não conseguiram fechar uma causa definitiva. Uma comissão de inquérito foi aberta para investigar o caso. O único sobrevivente, Chris Boudreaux, no dia 22 de novembro de 2022 testemunhou perante essa comissão. Durante o relato, Chris reviveu seu pior pesadelo e contou como tudo ocorreu, e que só conseguiu sair do oleoduto graças aos bolsões de ar que encontrava pelo caminho e o cilindro de ar que ficou preso por acaso durante o efeito de sucção. Ele também concordou que retirar os equipamentos para realizar o resgate era completamente inviável. O ambiente era muito desafiador e sem flutuabilidade, o que dificulta o uso eficaz de materiais de mergulho para a execução de tarefas delicadas. Até hoje Chris faz acompanhamento psicológico para lidar com as sequelas emocionais daquele dia. Tornado, everything just spinning and beating you up and happened so fast. I couldn't react. The only thing I remember able to do was cover my head, like in the fetal position. After that, all I remember, I didn't even remember actually getting pulled in the pipe. I just remember getting pulled through the pipe at unbelievable speeds. I couldn't hold my breath no longer, man. Throat. And you're holding your breath for too long, after a while, your body, your lungs just fight. Yeah, waist closed, you see a noise. Chris contou ainda que ele não perdeu apenas seus companheiros naquele dia, perdeu também sua paz e fonte de sustento. Ele sente uma profunda culpa por não ter conseguido ajudar seus amigos e diz estar marcado por essa experiência para sempre. Obrigado por ficar até o final, assista mais vídeos curiosos e continue sereno por aqui.